Capítulo 33. Ótica geométrica. Espelhos planos. Introdução. Um espelho é uma superfície muito lisa e com alto índice de reflexão de luz. Os espelhos planos vulgares são formados por uma camada de prata, alumínio ou amálgama de estanho, que é depositada quimicamente sobre a face posterior de uma lâmina de vidro e, por trás, coberta com uma substância protetora. Formação da imagem. Uma superfície é considerada um espelho quando for bem polida, oferecendo aproximadamente 70% a 100% de reflexão. Quando você vê a imagem fornecida por um espelho plano de um objeto, ela parece se situar atrás do espelho. Essa imagem formada no prolongamento dos raios refletidos é que denominamos de imagem virtual. Ver a figura. A imagem real se forma na interseção dos raios refletidos, como vimos no capítulo anterior. Vamos determinar as características da imagem fornecida por um espelho plano em duas situações. Imagem I fornecida de um ponto-objeto O. Na figura seguinte, temos um objeto luminoso O, pontual, e raios de luz que partem dele e refletem-se no espelho. Acompanhe o desenho. Θi é o ângulo de incidência, θr, o ângulo de reflexão, P a distância do objeto ao espelho, a distância da imagem ao espelho. Observe que a imagem I fornecida pelo espelho plano do objeto O é formada pelo prolongamento dos raios refletidos, sendo, portanto, uma imagem virtual. Vamos, por convenção, considerar a distância da imagem Q de uma imagem virtual negativa e a de uma imagem real positiva. Para espelhos planos, a distância do objeto P é igual em valor absoluto à distância da imagem Q. Imagem I' fornecida de um ponto-objeto OO'. Na figura seguinte, temos um objeto luminoso, OO', extenso, e raios de luz que partem dele e refletem-se no espelho. Acompanhe o desenho. θi é o ângulo de incidência, θr, ângulo de reflexão. H, a distância do objeto ao espelho, e H', distância da imagem ao espelho. Observe que a imagem I' fornecida pelo espelho plano do objeto OO' é formada pelo prolongamento dos raios refletidos, sendo, portanto, uma imagem virtual. Novamente, percebemos que as imagens produzidas em espelhos planos, sejam elas pontuais ou extensas, são virtuais, atrás do espelho, simétricas, P igual a Q, e sem ampliação. Outras características importantes. O que é ampliação ou aumento? Ampliação ou aumento é a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, e é dada pela expressão ao lado. Quando você vê uma imagem no espelho plano, pode observar que o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto, ou seja, a ampliação A é igual a 1. Para espelhos planos, temos que o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Quando você vai ler alguma coisa através da imagem fornecida pelo espelho plano, pode observar que a imagem está reversa, ou seja, para um ponto-objeto que está à direita, o ponto-imagem correspondente se apresenta à esquerda, e vice-versa. Uma imagem que sofreu reversão, trocando a direita pela esquerda, é dado o nome de enantiomorfa. Fenômenos. Translação de um espelho plano. Na situação mostrada na figura ao lado, quando o espelho plano transladou de uma distância dzinho, obrigou a imagem do objeto estático a transladar de uma distância dzão. A relação entre estas distâncias é que dzão igual 2dzinho. Usando o mesmo raciocínio, chamando a velocidade do espelho de VE e a velocidade da imagem de VI, podemos concluir que VI é igual a 2VE. Resumindo, quando um espelho plano se move, a imagem se move o dobro da distância dele e com o dobro da velocidade. Rotação de um espelho plano. Observe a figura seguinte. Ela mostra um espelho plano inicialmente na posição E1, recebendo um raio de luz e o refletindo simetricamente. O espelho é então movimentado para a posição E2, girando de um ângulo alfa,
fazendo com que o raio de luz aumente o ângulo de incidência em relação à nova posição do espelho. Quando este raio de luz reflete simetricamente na outra posição do espelho, é 2. O raio refletido nessa nova posição forma um ângulo beta, com o raio refletido na primeira posição do espelho, é 1. Podemos equacionar esta situação da seguinte forma: beta é igual a 2α. Resumindo, quando um espelho plano gira, a imagem gira o dobro do ângulo dele. Associação de dois espelhos planos. Dois espelhos planos com suas faces refletoras se defrontando podem formar várias imagens de um objeto colocado entre eles, e o número de imagens depende do ângulo formado pelos espelhos. Disponha dois espelhos planos sobre uma mesa e ligue-os, formando um ângulo de 90 graus. Coloque entre eles um objeto qualquer, uma vela, por exemplo, e procure observar as 3 imagens fornecidas pelos dois espelhos. Reduza o valor do ângulo entre os espelhos e verifique que o número de imagens do objeto se torna cada vez maior. Para calcular o número de imagens produzidas em uma associação de espelhos planos, podemos utilizar a seguinte equação: n é igual a 360 graus sobre α menos 1, onde n é o número de imagens e α o ângulo entre os espelhos. Campo visual de um espelho plano. Chama-se campo visual a região que se torna visível por reflexão no espelho. Veja o exemplo ao lado. Um observador O posiciona-se à frente de um espelho plano E e tenta observar os pontos P e Q. Os limites do espelho somente permitem que o observador O visualize o ponto P e não o ponto Q, pois deste encontra-se fora de seu campo visual. Exercício proposto número 1. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta. Exercício proposto número 2. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta. Pois bem, encerramos o estudo do capítulo 33 sobre ótica geométrica, espelhos planos. Até mais!